Eduardo Mendes ajustou o nó da gravata enquanto observava o relógio digital no painel do carro. 15 minutos para a reunião com Helena, a professora do Gabriel, seu filho de 10 anos. Não era exatamente o que planejara para aquela tarde de terça-feira, mas Carla, sua esposa, havia insistido tanto que ele acabará cedendo. É importante que você apareça na escola também, ela dissera pela manhã, enquanto preparava o café. O Gabriel sempre pergunta por que você nunca vai às reuniões. Eduardo suspirou. Como explicar a uma criança de 10 anos que dirigir uma empresa de tecnologia educacional com mais de 50 mil usuários ativos exigia presença constante, decisões rápidas e uma agenda que parecia se multiplicar a cada hora? Como explicar que cada minuto fora do escritório representava oportunidades perdidas, contratos em andamento, investidores aguardando respostas? O prédio da escola crescer apareceu à sua frente, uma construção moderna de 2 andares com fachada de vidro que refletia as copas das árvores plantadas na calçada. Eduardo estacionou próximo à entrada principal e verificou novamente as mensagens no celular. 3 e-mails urgentes da equipe de desenvolvimento, uma proposta de parceria que precisava ser analisada antes do fim do dia e 2 ligações perdidas de Marcos, seu sócio. Guardou o aparelho no bolso da camisa e caminhou em direção à recepção, onde uma placa indicava Reuniões de Pais, Sala 15. Seus passos ecoaram no corredor silencioso, interrompido apenas pelo murmúrio distante de vozes infantis vindas das salas de aula. Helena Silva estava organizando alguns papéis quando Eduardo bateu na porta entreaberta da Sala 15. Ela ergueu os olhos e sorriu, um sorriso caloroso que parecia genuíno apesar da evidente fadiga em seu rosto. Era uma mulher de cerca de 40 anos, cabelos castanhos presos em um coque desalinhado, usando uma blusa azul clara e uma saia de tecido que já mostrava sinais de um dia longo de trabalho. Senhor Eduardo, que bom que conseguiu vir. Por favor, sente-se. Ela gesticulou em direção a uma cadeira ao lado de sua mesa, que estava coberta de cadernos, livros didáticos e desenhos coloridos que as crianças haviam feito. Eduardo acomodou-se, já mentalmente calculando quanto tempo aquela conversa levaria. Obrigado por me receber, Helena. Sei que deve estar corrida com o fim do trimestre chegando. Eduardo cruzou as pernas e manteve as mãos apoiadas nos braços da cadeira, uma postura que transmitia pressa educada. A Carla disse que você queria conversar sobre o Gabriel. Ele está indo bem nas notas, pelo que vejo nos relatórios online. Helena assentiu, mas Eduardo percebeu uma hesitação em seus olhos, como se ela estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Sim, o Gabriel é um menino inteligente e participativo. Mas eu queria conversar com você sobre algumas questões que tenho observado, não só com ele, mas com a turma toda. Eduardo verificou discretamente o relógio no pulso. Claro, pode falar. Helena respirou fundo e apoiou os braços na mesa, inclinando-se ligeiramente para a frente. Veja, Sr. Eduardo, eu tenho 28 alunos na minha classe. É um número alto, mas ainda assim conseguimos trabalhar. O que me preocupa é a dificuldade que eles têm de manter a atenção, especialmente durante as atividades de leitura. Eles estão sempre agitados, ansiosos, como se estivessem esperando por algum tipo de estímulo externo constante. Eduardo inclinou a cabeça, já formulando uma resposta. Entendo. É uma questão geracional, não é? As crianças de hoje cresceram com tecnologia. Talvez precisemos pensar em tornar as aulas mais interativas, mais dinâmicas. Helena balançou a cabeça lentamente. Não é bem isso que eu queria dizer. Na verdade, é justamente o contrário. Eu tenho notado que nos momentos em que conseguimos criar um ambiente mais calmo, mais silencioso, eles respondem de forma surpreendente. Quando fazemos a roda de leitura, por exemplo, quando eu peço para guardarem os materiais e nos sentamos no chão para ler juntos, eles ficam completamente absortos. Eduardo assentiu automaticamente, mas sua mente já estava se desviando para a reunião de planejamento estratégico que teria em 2 horas. Isso é interessante. Talvez possamos pensar em implementar tablets com aplicativos de leitura mais envolventes. Nossa empresa desenvolveu alguns recursos incríveis de gamificação que mantêm as crianças engajadas por horas. A expressão de Helena mudou sutilmente. Ela juntou as mãos sobre a mesa e respirou mais uma vez antes de continuar. Senhor Eduardo, eu não tenho certeza se você está entendendo o que estou tentando dizer. Não é sobre tornar a tecnologia mais atrativa. É sobre criar espaços para que as crianças possam se conectar com a leitura de forma mais profunda, mais pessoal. Eles precisam de tempo para processar, para refletir. Quando introduzimos muitos elementos tecnológicos, às vezes perdemos essa oportunidade de introspecção. Eduardo sentiu uma leve impaciência crescendo dentro dele.
Helena parecia estar defendendo métodos antigos, quase obsoletos, em um mundo que caminhava rapidamente em direção à digitalização total da educação. Helena, eu entendo sua preocupação, realmente entendo. Mas precisamos ser práticos. As crianças de hoje já nasceram digitais. Resistir à tecnologia é como lutar contra a maré. Eduardo gesticulou com as mãos, como fazia durante apresentações corporativas. Minha empresa investiu milhões em pesquisa para desenvolver plataformas que se adaptam ao ritmo de aprendizado de cada criança. Temos algoritmos que identificam áreas de dificuldade e oferecem exercícios personalizados. É muito mais eficiente do que métodos tradicionais. Helena ouviu pacientemente, mas Eduardo podia ver em seus olhos que ela não estava convencida. Eu não discordo da importância da tecnologia, Sr. Eduardo. Só acho que ela deveria complementar, não substituir, certas experiências que são fundamentalmente humanas. Eduardo olhou novamente para o relógio, desta vez sem tentar disfarçar. Helena, você tem toda razão em se preocupar com a educação do Gabriel e dos outros alunos. É por isso que estamos constantemente inovando. Na verdade, acabamos de lançar uma nova versão do nosso aplicativo principal que inclui recursos de realidade aumentada para tornar a leitura mais imersiva. Ele se levantou, sinalizando que a conversa estava chegando ao fim. Que tal conversarmos com a direção sobre implementar alguns tablets mais modernos na escola? Tenho certeza de que isso resolveria muitos dos problemas de atenção que você está observando. Helena permaneceu sentada, observando Eduardo com uma expressão que misturava frustração e resignação. Bem, seria interessante conversar sobre isso, claro. Mas eu realmente gostaria que você pudesse passar um tempo na sala de aula, observar como as crianças reagem durante nossos momentos de leitura silenciosa. Talvez isso esclarecesse algumas coisas. Eduardo já estava se dirigindo para a porta, pegando as chaves do carro no bolso. Seria ótimo, Helena, mas minha agenda está impossível nas próximas semanas. Vamos manter contato por e-mail, ok? Qualquer coisa que o Gabriel precisar, é só avisar. Ele acenou brevemente e saiu, deixando Helena sozinha na sala com seus papéis e suas preocupações não verbalizadas. O caminho de volta ao escritório foi percorrido em piloto automático, enquanto Eduardo retomava mentalmente sua lista de prioridades para o resto do dia. A conversa com Helena havia sido mais longa do que esperava, mas pelo menos ele havia cumprido sua obrigação como pai presente. Carla ficaria satisfeita ao saber que ele havia aparecido na escola, e talvez parasse de insistir no assunto por algumas semanas. Ao chegar ao prédio espelhado onde funcionava a sede da EduTech Solutions, Eduardo subiu diretamente para o 12º andar, onde sua equipe já o aguardava na sala de reuniões com gráficos de crescimento, projeções de receita e uma apresentação sobre o novo módulo de inteligência artificial que seria lançado no próximo trimestre. As horas seguintes se dissolveram em uma sucessão de decisões técnicas, análises de mercado e conversas com investidores. Eduardo se sentia em seu elemento, navegando entre conceitos como engajamento de usuário, taxa de retenção e otimização de interface. Era um universo que ele compreendia perfeitamente, onde cada problema tinha uma solução mensurável e cada sucesso podia ser quantificado em números precisos. Quando finalmente saiu do escritório, já passava das 8 da noite, e as ruas começavam a se esvaziar do movimento típico do horário comercial. A casa dos Mendes ficava em um condomínio fechado na zona oeste da cidade, uma construção moderna de 3 andares cercada por um jardim bem cuidado. Eduardo estacionou na garagem ao lado do carro de Carla e entrou pela porta dos fundos, que dava diretamente na cozinha. O aroma de lasanha assada pairava no ar, misturado ao som de vozes vindas da sala de jantar. Papai chegou, gritou Gabriel ao vê-lo, correndo para abraçá-lo com a energia característica de suas 10 anos. Eduardo retribuiu o abraço, sentindo uma mistura de carinho e culpa por ter chegado tão tarde mais uma vez. Desculpa, amor, disse para Carla, que estava retirando o prato principal do forno. A reunião na escola acabou se estendendo mais do que eu esperava, e depois tivemos aquela apresentação para os investidores que não podia ser adiada. Carla sorriu compreensiva, embora Eduardo pudesse perceber um leve cansaço em seus olhos. Não tem problema. Guardei um prato para você no forno. O Gabriel estava ansioso para contar sobre a redação que escreveu hoje. Eduardo lavou as mãos rapidamente e se juntou à família na mesa, onde Gabriel já estava terminando sua porção de lasanha, praticamente pulando na cadeira de ansiedade. Pai, a professora Helena mandou a gente escrever sobre o lugar mais silencioso que a gente conhece. Eu escrevi uma coisa muito legal. Gabriel correu até a mochila e voltou com uma folha de papel ao maço,
coberta por sua letra ainda em formação, mas caprichada. Eduardo serviu-se da lasanha enquanto observava o filho organizar a redação na mesa. Que interessante, Gabi. Sobre que lugar você escreveu? Sua redação sobre o quarto. Gabriel balançou a cabeça energicamente. Não, pai. Escrevi sobre a sala de aula. Mas não a sala de aula normal. A sala de aula quando a professora Helena faz a hora da leitura silenciosa. Eduardo mastigou lentamente, prestando mais atenção às palavras do filho. Como assim, filho? Gabriel endireitou a postura, assumindo a postura solene de quem está prestes a fazer uma apresentação importante. Posso ler, pai? Ficou muito legal. Eduardo assentiu, apoiando o garfo no prato. Carla também parou de comer, voltando toda sua atenção para o filho. Gabriel pegou a folha com cuidado, como se fosse um documento precioso, e começou a ler com voz firme e clara. O lugar mais silencioso que conheço não é meu quarto nem a biblioteca da escola. É a nossa sala de aula no momento em que a professora Helena recolhe todos os celulares e tablets numa caixinha de madeira que ela trouxe de casa. Eduardo sentiu algo se remexer em seu peito, uma sensação estranha que não conseguia identificar imediatamente. Gabriel continuou lendo. Depois ela apaga a luz do projetor e pede para todo mundo guardar os cadernos. A sala fica diferente, como se ela tivesse mudado de cor. Aí ela pega uma pilha de livros da mesa dela e distribui um para cada um de nós. A voz de Gabriel ganhava mais confiança a cada frase. Eduardo havia parado completamente de comer, fixando os olhos no filho. Ela não escolhe livro difícil nem livro fácil. Ela diz que cada um pode ler no seu ritmo, e que não vai ter pergunta nem prova depois. A única regra é que todo mundo tem que ficar quieto, mas não é aquele silêncio de quando alguém está bravo. É um silêncio bom, que parece que abraça todo mundo junto. Eduardo sentiu um aperto no peito, como se alguma coisa importante estivesse tentando despertar dentro dele. A melhor parte, continuou Gabriel, é quando a professora Helena senta no chão junto com a gente, encostada na parede, e pega um livro para ela também. Aí ela lê junto com todo mundo, e eu posso ver que ela não está fingindo, não está só cuidando da gente. Ela está lendo de verdade, virando as páginas devagar, às vezes sorrindo para o livro dela. Eduardo olhou para Carla, que tinha os olhos úmidos e sorria com ternura. Gabriel virou a página da redação e continuou. É o único momento do dia em que ninguém mede nada. Ninguém conta quantas páginas cada um leu, ninguém marca o tempo, ninguém corre para terminar primeiro. Ninguém posta foto nem manda mensagem. Todo mundo só existe ali, lendo. A sala de jantar ficou completamente silenciosa por alguns segundos. Eduardo sentia como se todas as suas certezas estivessem sendo questionadas simultaneamente, como se a visão de mundo que havia construído ao longo de anos estivesse sendo gentilmente desmontada pelas palavras simples de uma criança de 10 anos. Gabriel respirou fundo antes de ler a última frase de sua redação. Queria que meu pai escutasse como a gente escuta a professora Helena. As palavras ficaram suspensas no ar, carregadas de um significado que Eduardo ainda não conseguia processar completamente. Gabriel dobrou a redação cuidadosamente e a colocou ao lado do prato, esperando a reação dos pais. Eduardo permaneceu imóvel por alguns momentos, olhando para a folha de papel como se ela contivesse um enigma que ele precisava decifrar. Carla quebrou o silêncio. Gabriel, sua redação ficou linda. Você conseguiu descrever um momento muito especial. Ela olhou para Eduardo, que ainda parecia estar processando o que acabará de ouvir. Não achou, Eduardo? Ele assentiu lentamente, mas Eduardo sentia que uma transformação sutil, quase imperceptível, havia começado a acontecer dentro dele. É uma redação muito bonita, filho. Você escreve muito bem. Eduardo forçou um sorriso, mas sua mente estava correndo. As palavras de Gabriel ecoavam em sua cabeça: ninguém mede nada, ninguém corre, todo mundo só existe ali. Era exatamente o oposto de tudo aquilo em que ele acreditava como educador e empresário. Sua empresa havia sido construída sobre a premissa de que a educação precisava ser medida, otimizada, gamificada. Cada interação de um usuário com a plataforma gerava dados que eram analisados, processados e transformados em insights sobre aprendizagem. Como podia ser que uma abordagem tão simples, tão básica, pudesse produzir algo que claramente havia tocado seu filho de forma tão profunda? A conversa na mesa continuou, mas Eduardo participava apenas superficialmente. Carla e Gabriel discutiam os planos para o fim de semana, os deveres de casa que precisavam ser terminados, um filme que queriam assistir juntos. Eduardo respondia quando necessário, mas sua mente estava em outro lugar, tentando reconciliar a imagem que Gabriel havia pintado com suas próprias convicções sobre educação e tecnologia.
Quando a família se despediu para a noite, Eduardo se dirigiu para seu escritório doméstico, um ambiente organizado com 2 telas de computador, uma impressora de alta qualidade e estantes repletas de livros sobre gestão, inovação e tecnologia educacional. Ele ligou o computador e abriu o dashboard da EduTech Solutions, uma tela que exibia em tempo real o número de usuários conectados, exercícios completados, conquistas desbloqueadas e tempo médio de uso da plataforma. Os números eram impressionantes. Naquele exato momento, mais de 12.000 estudantes estavam interagindo com algum módulo da plataforma. Era o tipo de dado que costumava encher Eduardo de orgulho e satisfação. Mas naquela noite, enquanto observava os gráficos coloridos se atualizando automaticamente, ele se perguntou: quantos desses 12.000 estudantes estavam realmente existindo ali, como Gabriel havia descrito? Eduardo passou a mão pelos cabelos e inclinou-se na cadeira. A redação do filho havia plantado uma semente de dúvida que ele não conseguia ignorar. Não era que ele duvidasse do valor da tecnologia na educação, os resultados de aprendizagem mensurados pela plataforma eram sólidos, e os depoimentos de escolas parceiras confirmavam melhorias significativas no desempenho acadêmico dos estudantes. Mas havia algo na descrição que Gabriel fizera daqueles momentos de silêncio compartilhado que parecia escapar completamente de todas as métricas que sua empresa havia desenvolvido. Como medir o valor de um silêncio que abraça todo mundo junto? Como quantificar o impacto de uma professora que lê de verdade ao lado de seus alunos? As horas passaram enquanto Eduardo navegava entre relatórios, estudos de caso e análises de engajamento. Ele tentava encontrar alguma evidência, algum dado que pudesse validar ou refutar a experiência que Gabriel havia relatado. Encontrou dezenas de pesquisas sobre os benefícios da gamificação na educação, studies sobre personalização do aprendizado através de algoritmos, análises comparativas entre métodos tradicionais e digitais. Mas não encontrou uma única métrica que tentasse medir aquilo que seu filho havia descrito: a qualidade do silêncio, a profundidade da conexão, a experiência de existir ali, sem pressa e sem objetivos externos. Quando finalmente desligou o computador, já passava da meia-noite. Eduardo subiu para o quarto, onde Carla já dormia profundamente. Ele se deitou ao lado da esposa, mas o sono não veio facilmente. A redação de Gabriel continuava ecoando em sua mente, cada frase provocando uma nova onda de questionamentos. Queria que meu pai escutasse como a gente escuta a professora Helena. A frase final da redação parecia conter uma crítica sutil, mas dolorosa. Eduardo sempre se orgulhara de ser um pai presente, comparecia às apresentações escolares importantes, ajudava Gabriel com os deveres quando solicitado, investia em sua educação com as melhores escolas e recursos. Mas será que ele realmente escutava o filho da mesma forma que Gabriel escutava Helena? Na manhã seguinte, Eduardo acordou com uma determinação que ele mesmo não conseguia explicar completamente. Durante o café da manhã, enquanto Gabriel preparava a mochila para a escola, Eduardo anunciou para Carla que iria fazer uma segunda visita à escola naquela semana. Achei que nossa conversa ontem foi um pouco superficial. Quero entender melhor o que a Helena estava tentando me dizer. Carla ergueu as sobrancelhas, surpresa. Era incomum Eduardo tomar iniciativas desse tipo, especialmente quando envolviam dedicar tempo não programado para questões escolares. Isso é ótimo, amor. Tenho certeza de que a Helena vai ficar feliz em conversar mais. Eduardo chegou à escola Crescer no meio da manhã, sem avisar previamente. Ele havia cancelado 2 reuniões internas e pedido para Marcos assumir a apresentação para um cliente potencial. Era a primeira vez em anos que ele tomava uma decisão desse tipo, privilegiar uma questão pessoal sobre compromissos profissionais urgentes. Na recepção, explicou que gostaria de conversar com Helena, se ela tivesse alguns minutos livres. A secretária consultou a agenda da professora e informou que ela estaria livre durante o intervalo das crianças, em cerca de 20 minutos. Eduardo decidiu usar esse tempo para caminhar pelos corredores da escola, algo que não fizera durante sua visita anterior. Era um ambiente que ele conhecia superficialmente, havia participado de algumas reuniões de pais e apresentações ao longo dos anos, mas sempre com a pressa característica de quem tem outros compromissos aguardando. Agora, com tempo disponível, ele começou a observar detalhes que haviam passado despercebidos. Nas paredes dos corredores, estavam expostos desenhos e redações das crianças, pequenos trabalhos artesanais feitos em aulas de artes, cartazes com projetos de ciências. Havia uma vitalidade orgânica naquelas produções que contrastava com a elegância digital dos portfólios que sua plataforma gerava automaticamente. Quando o sinal do intervalo tocou, Eduardo ouviu uma explosão de vozes e risos vinda do pátio.
Pela janela, observou as crianças correndo, conversando em grupos, brincando de jogos que pareciam não seguir regras estabelecidas. Era um caos organizado, cheio de energia e espontaneidade. Ele tentou localizar Gabriel entre as outras crianças e o encontrou sentado embaixo de uma árvore, conversando animadamente com dois colegas sobre alguma coisa que havia encontrado no chão, provavelmente um inseto ou uma pedra interessante. Eduardo sorriu involuntariamente. Era uma cena que nenhuma plataforma digital poderia replicar. Helena apareceu no corredor, carregando uma xícara de café e alguns papéis. Quando viu Eduardo, seus olhos se iluminaram com uma mistura de surpresa e satisfação. Senhor Eduardo! Que bom que voltou! Quer conversar na minha sala? Eles caminharam juntos pelo corredor, e Eduardo notou que Helena cumprimentava várias crianças pelo nome, perguntava sobre pequenos detalhes de suas vidas, lembrava de compromissos e preocupações que elas haviam compartilhado. Havia uma intimidade genuína nessas interações que Eduardo raramente observava em ambientes profissionais. Na sala de aula de Helena, Eduardo sentou-se na mesma cadeira da visita anterior, mas desta vez com uma postura diferente. Em vez de manter as pernas cruzadas e as mãos apoiadas nos braços da cadeira, ele se inclinou para a frente, sinalizando que estava genuinamente interessado na conversa. Helena, eu vim aqui porque preciso confessar uma coisa. Ontem à noite, meu filho leu uma redação que ele escreveu para você, sobre o lugar mais silencioso que ele conhece. Helena sorriu, lembrando-se imediatamente do exercício. Ah, sim. Foi um exercício muito interessante. As crianças escreveram coisas lindas. Eduardo respirou fundo antes de continuar. A redação do Gabriel me fez repensar algumas coisas. Ele descreveu os momentos de leitura silenciosa de uma forma que me fez questionar algumas das minhas convicções sobre educação. Helena colocou a xícara de café sobre a mesa e se acomodou, percebendo que aquela conversa seria diferente da anterior. O que especificamente chamou sua atenção? Eduardo escolheu as palavras cuidadosamente. Ele falou sobre momentos em que ninguém mede nada, onde as crianças podem simplesmente existir ali, lendo. Isso é exatamente o oposto de tudo aquilo que minha empresa defende. Nós acreditamos que a educação precisa ser medida, otimizada, personalizada através de dados. Helena assentiu, compreendendo que Eduardo estava passando por algum tipo de crise interna relacionada às suas crenças profissionais. E o que você está sentindo agora em relação a isso? Eduardo se levantou e caminhou até a janela, observando as crianças que ainda brincavam no pátio. Estou confuso, para ser honesto. Por um lado, tenho evidências concretas de que nossa plataforma melhora o desempenho acadêmico das crianças. Temos dados de dezenas de escolas mostrando aumento nas notas, maior engajamento, melhor retenção de conteúdo. Mas por outro lado, a forma como Gabriel descreveu esses momentos de silêncio, parece que há algo acontecendo ali que nossas métricas não conseguem capturar. Helena se levantou e se juntou a Eduardo na janela. Posso lhe mostrar algo? Ela gesticulou em direção a uma estante baixa no canto da sala, onde estavam organizados cerca de 30 livros de diferentes tamanhos e gêneros. Esta é nossa biblioteca móvel. Todos esses livros foram doados por pais e ex-alunos ao longo dos anos. Alguns são antigos, outros são mais novos. Alguns têm páginas amareladas, outros ainda cheiram a tinta fresca. Eduardo se aproximou da estante, observando os títulos. Havia clássicos da literatura infantil, livros de aventura, histórias em quadrinhos, livros de poesia, biografias adaptadas para crianças. O interessante, continuou Helena, é que quando faço a hora da leitura silenciosa, eu nunca sei qual livro cada criança vai escolher. Às vezes, o menino mais agitado da turma pega um livro de poesia e fica completamente absorto. Às vezes, a menina mais tímida escolhe uma aventura cheia de ação. Há algo nesse processo de escolha espontânea, nessa liberdade de explorar sem objetivos pré-definidos, que parece despertar uma curiosidade genuína. Eduardo pegou um dos livros, uma coletânea de contos populares brasileiros com ilustrações coloridas. As páginas estavam ligeiramente amareladas e havia pequenas anotações nas margens, feitas a lápis por crianças que haviam lido o livro anteriormente. Como você avalia se esses momentos estão sendo produtivos? Perguntou Eduardo, folheando o livro distraidamente. Helena riu baixinho. Essa é uma pergunta interessante. Se por produtivo você quer dizer se eu consigo medir quantas páginas cada criança leu, ou se elas entenderam todos os conceitos gramaticais presentes no texto, ou se conseguem reproduzir os fatos principais da história, então não, eu não avalio isso. Eduardo olhou para ela, esperando que continuasse.
Mas se por produtivo você quer dizer se elas estão desenvolvendo uma relação afetiva com a leitura, se estão aprendendo a encontrar prazer no silêncio e na concentração, se estão descobrindo que podem se transportar para outros mundos através das palavras, então sim, eu vejo isso acontecendo todos os dias. Eduardo sentou-se novamente, ainda segurando o livro. Mas como você sabe que isso realmente está acontecendo? Como você tem certeza de que não é apenas uma impressão subjetiva? Helena pensou por um momento antes de responder. Eu vejo nos seus olhos, Sr. Eduardo. Eu vejo na postura corporal deles, na forma como eles seguram os livros, na resistência que demonstram quando preciso interromper a leitura porque o tempo acabou. Eu vejo nas conversas espontâneas que eles têm uns com os outros sobre os livros que estão lendo. Eu vejo na forma como eles me procuram para pedir sugestões de leitura para fazer em casa. Eduardo absorveu essas palavras, tentando imaginar como seria possível desenvolver métricas para capturar esse tipo de evidência. E quanto ao desempenho acadêmico? Você acha que esses momentos de leitura silenciosa impactam as notas das crianças? Helena assentiu com convicção. Com certeza. Mas não da forma direta que você está imaginando. As crianças que participam regularmente dos nossos momentos de leitura silenciosa desenvolvem uma capacidade de concentração maior, uma relação mais madura com o tempo, uma habilidade melhor para interpretar textos complexos. Isso se reflete em todas as matérias, não apenas em língua portuguesa. Eduardo devolveu o livro à estante e voltou a se sentar. Helena, posso lhe fazer uma pergunta mais pessoal? Por que você escolheu essa abordagem? O que te levou a implementar esses momentos de leitura silenciosa? Helena sorriu, como se essa pergunta levasse a uma memória agradável. Foi há cerca de 5 anos, quando eu estava passando por um período muito estressante na minha vida pessoal. Eu chegava à escola tensa, ansiosa, cheia de preocupações. As crianças percebiam isso e ficavam agitadas também. Um dia, eu estava tão cansada que simplesmente pedi para elas guardarem todo o material e ficarem em silêncio por alguns minutos. E o que aconteceu? Eduardo se inclinou para a frente, genuinamente curioso. No início foi difícil. Elas não sabiam como lidar com o silêncio. Algumas começaram a sussurrar, outras ficaram inquietas. Mas eu mantive a calma e esperei. Depois de uns 10 minutos, algo mágico aconteceu. A sala inteira se aquietou, como se todos tivéssemos entrado em sintonia. Foi nesse momento que eu percebi quanto barulho interno eu carregava, e quanto barulho externo nós criamos desnecessariamente no ambiente escolar. Eduardo sentiu um reconhecimento doloroso nessas palavras. Ele também carregava muito barulho interno, uma constante sensação de urgência que raramente lhe permitia momentos de verdadeiro silêncio. Foi a partir dessa experiência, continuou Helena, que comecei a pesquisar sobre pedagogias que valorizassem o silêncio e a contemplação. Descobri autores que falavam sobre a importância do ócio criativo, sobre a necessidade de criar espaços vazios na agenda das crianças para que elas pudessem processar suas experiências. E comecei a implementar esses momentos de leitura silenciosa. Eduardo refletiu sobre suas próprias experiências de infância, tentando lembrar se havia tido oportunidades similares de simplesmente existir, sem objetivos externos. As memórias que vinham à mente eram principalmente de atividades estruturadas, aulas extras, compromissos que seus pais haviam organizado para maximizar seu desenvolvimento acadêmico e social. Ele havia sido uma criança bem-sucedida, sempre no topo da turma, sempre ocupado com algum projeto ou competição. Mas não conseguia se lembrar de ter experimentado o tipo de paz que Gabriel havia descrito em sua redação. Helena, você mencionou na nossa conversa anterior sobre a sobrecarga da turma e sobre interrupções constantes. Pode me explicar melhor isso? Eduardo queria entender os obstáculos práticos que Helena enfrentava no dia a dia. Bem, nós temos pressões vindas de várias direções. A Secretaria de Educação quer resultados mensuráveis nas avaliações padronizadas. Os pais querem ver progresso concreto nos boletins. A direção da escola precisa mostrar indicadores de qualidade para manter a reputação da instituição. Helena pausou, organizando os pensamentos. Isso cria uma dinâmica onde somos constantemente interrompidos por avaliações, testes, simulados, projetos que chegam prontos da coordenação pedagógica. Eduardo começou a compreender a complexidade do problema. E como isso afeta os momentos de leitura silenciosa. Helena suspirou. Muitas vezes eu preciso cancelá-los para dar conta de alguma demanda externa. Semana passada, por exemplo, perdemos 3 sessões porque chegou um cronograma urgente de preparação para uma Olimpíada de Matemática que nem sabíamos que iríamos participar. As crianças ficaram visivelmente frustradas. Algumas perguntaram se poderíamos fazer a leitura silenciosa em casa, como dever de casa.
Eduardo sentiu um aperto no peito. E o que você respondeu? Eu expliquei que não seria a mesma coisa. O valor daqueles momentos está justamente no fato de serem compartilhados, de criarmos juntos um espaço de silêncio em meio ao caos do dia escolar. Fazer sozinho em casa, mesmo que seja valioso, não tem o mesmo impacto de pertencimento e conexão comunitária. Eduardo assentiu, começando a vislumbrar a diferença fundamental entre experiências individuais e coletivas de aprendizagem. Sua plataforma digital, por mais personalizada que fosse, era essencialmente uma experiência solitária. Cada criança interagia com algoritmos e conteúdos adaptados às suas necessidades específicas, mas não havia espaço para o tipo de sincronia que Helena estava descrevendo. Posso te perguntar algo que pode soar estranho? Eduardo hesitou por um momento antes de continuar. Como você acha que seria possível combinar o melhor dos dois mundos? A eficiência e personalização que a tecnologia oferece com esses momentos de conexão humana que você cultiva. Helena se animou visivelmente com a pergunta. Nossa, eu penso nisso constantemente. Não sou contra a tecnologia, Sr. Eduardo. Eu só acho que ela deveria ser uma ferramenta para amplificar experiências humanas significativas, não para substituí-las. Como isso funcionaria na prática? Eduardo puxou uma cadeira mais próxima da mesa de Helena, assumindo uma postura de colaboração em vez de interrogatório. Imagine se pudéssemos usar a tecnologia para documentar e compartilhar os momentos de leitura silenciosa entre diferentes turmas da escola, ou até mesmo entre diferentes escolas. Não para medir ou avaliar, mas para inspirar e conectar. Os olhos de Helena brilharam com possibilidades. Ou imagine se pudéssemos criar uma plataforma que ajudasse as crianças a registrar suas reflexões pessoais sobre os livros que leem, mas só quando elas quiserem compartilhar, sem obrigatoriedade nem pontuação. Eduardo começou a ver contornos de uma abordagem completamente diferente para o desenvolvimento de produtos educacionais. Você está falando sobre usar tecnologia para amplificar a dimensão humana da educação, em vez de tentar otimizá-la ou automatizá-la. Helena assentiu energicamente. Exatamente. E tem mais, imagine se pudéssemos usar dados não para medir o quanto cada criança leu, mas para identificar padrões de interesse, para sugerir conexões entre crianças que gostaram de livros similares, para criar clubes de leitura orgânicos baseados em afinidades reais. A conversa fluiu por mais 40 minutos, com Eduardo e Helena explorando possibilidades que nenhum dos dois havia considerado anteriormente. Eduardo se surpreendeu com a criatividade e sofisticação pedagógica de Helena, enquanto ela se impressionou com a capacidade dele de visualizar soluções tecnológicas para problemas educacionais complexos. Quando Eduardo finalmente se despediu, ele carregava consigo não apenas uma nova perspectiva sobre educação, mas também um sentimento que não experimentava há anos, a empolgação de construir algo verdadeiramente inovador. De volta ao escritório, Eduardo cancelou o restante dos compromissos da tarde e convocou uma reunião de emergência com sua equipe de desenvolvimento. Marcos, seu sócio, chegou visivelmente preocupado. Eduardo, o que aconteceu? Você nunca cancela reuniões de cliente para convocar reuniões internas urgentes. Eduardo sorriu, percebendo como seu comportamento havia se tornado previsível ao longo dos anos. Tive uma conversa hoje que pode mudar completamente a direção da nossa empresa. Preciso que vocês escutem uma ideia que ainda está em formação, mas que pode ser revolucionária. A equipe se reuniu na sala de brainstorming, um ambiente com paredes de vidro, quadros brancos e poltronas coloridas que contrastavam com a formalidade do resto do escritório. Eduardo começou relatando sua conversa com Helena, sem mencionar que tudo havia começado com a redação de Gabriel. Ele descreveu os momentos de leitura silenciosa, a dificuldade de medir experiências subjetivas mais profundamente significativas, e as possibilidades de usar tecnologia para amplificar conexões humanas em vez de substituí-las. Amanda, a desenvolvedora sênior da equipe, foi a primeira a reagir. É uma abordagem interessante, mas como isso se traduz em um modelo de negócio viável? Nossos clientes pagam pela nossa plataforma justamente porque ela oferece métricas claras de progresso e ferramentas de acompanhamento detalhadas. Eduardo já esperava essa objeção. E se oferecêssemos algo que nenhum concorrente está oferecendo? E se em vez de competirmos apenas no campo da eficiência, começássemos a competir no campo da experiência educacional? Marcos se inclinou para a frente, interessado na direção da conversa. Você está sugerindo que criemos um produto complementar, ou que repensemos nossa plataforma principal? Eduardo desenhou um diagrama simples no quadro branco. Estou sugerindo que criemos uma versão da nossa plataforma que inclua ferramentas para o que eu chamaria de pedagogia do silêncio.
Momentos não estruturados, experiências de leitura compartilhada, espaços para reflexão pessoal sem objetivos de desempenho. A equipe trocou olhares, claramente dividida entre ceticismo e curiosidade. Roberto, o coordenador de UX, levantou uma questão prática. Como mediríamos o sucesso de uma funcionalidade dessas? Como saberíamos se estamos gerando valor para as escolas? Eduardo sorriu, lembrando-se da pergunta similar que havia feito para Helena. Talvez precisemos repensar o que significa sucesso na educação. Talvez tenhamos que aceitar que nem tudo que é valioso pode ser medido da forma tradicional. As horas seguintes foram dedicadas a uma sessão de brainstorming diferente de qualquer outra que a EduTech Solutions havia realizado. Em vez de discutir métricas de engajamento e taxas de conversão, a equipe explorou conceitos como qualidade do silêncio, profundidade da reflexão e autenticidade da conexão. Foram ideias iniciais, algumas impraticáveis, outras geniais. Mas Eduardo sentia que estava nascendo algo genuinamente novo. Ao final da reunião, eles haviam delineado um projeto piloto. Eduardo propôs que implementassem uma versão experimental de sua nova abordagem em uma escola real, com uma professora que já praticasse pedagogias baseadas em silêncio e reflexão. Conheço a pessoa perfeita para isso, disse Eduardo, pensando em Helena. Vamos criar um laboratório onde possamos testar essas ideias sem a pressão de resultados imediatos. Amanda ficou responsável por pesquisar tecnologias que poderiam suportar experiências educacionais não lineares. Roberto começaria a projetar interfaces que priorizassem contemplação sobre interação frenética. Marcos cuidaria dos aspectos legais e contratuais para estabelecer parcerias experimentais com escolas. Eduardo assumiu a responsabilidade de desenvolver a fundamentação pedagógica do projeto, algo que exigiria muito mais leitura e pesquisa do que ele costumava fazer. Naquela noite, Eduardo chegou em casa com uma energia diferente. Gabriel estava na sala, fazendo os deveres de matemática com a ajuda de Carla. Oi, pai. Como foi seu dia? Eduardo se sentou ao lado do filho, observando os cálculos espalhados sobre a mesa. Foi um dia muito especial, Gabi. Tive uma conversa com a sua professora Helena que me fez pensar em muitas coisas. Gabriel levantou os olhos do caderno, interessado. Você conversou com a tia Helena? Sobre o quê? Sobre a sua redação, na verdade. Sobre aqueles momentos de leitura silenciosa que você descreveu. Eduardo escolheu as palavras cuidadosamente. E sabe de uma coisa? Eu acho que você estava certo sobre escutar. Eu acho que eu preciso aprender a escutar melhor, do mesmo jeito que vocês escutam a professora Helena. Gabriel sorriu, um sorriso que misturava surpresa e satisfação. Você vai aprender, pai. A tia Helena sempre diz que escutar é uma coisa que a gente pode treinar, como jogar futebol ou tocar piano. Durante o jantar, Eduardo contou para a família sobre seu dia, evitando os jargões corporativos que costumava usar e tentando compartilhar suas descobertas de forma mais pessoal e autêntica. Carla o escutou com atenção, notando uma mudança sutil na forma como ele falava sobre trabalho. Não era mais apenas sobre números e resultados, mas sobre pessoas e conexões. Gabriel contribuiu com observações ingênuas mas perspicazes sobre a escola, sobre os colegas, sobre como se sentia quando a professora lia junto com a turma. Nas semanas seguintes, Eduardo se dedicou a uma imersão completa em literatura pedagógica que ele havia ignorado durante anos. Leu sobre Paulo Freire e a pedagogia crítica, sobre Maria Montessori e a importância do ambiente preparado, sobre Loris Malaguzzi e as 100 linguagens das crianças. Descobriu pesquisadores contemporâneos que estudavam os impactos da tecnologia no desenvolvimento cognitivo infantil, não para demonizá-la, mas para entender como usá-la de forma mais consciente e intencional. Paralelamente, Eduardo começou a visitar outras escolas, conversando com professores e observando diferentes abordagens pedagógicas. Ele passou uma manhã inteira em uma escola Waldorf, onde as crianças aprendiam em ritmo mais lento e com maior conexão com materiais naturais. Visitou uma escola construtivista, onde os projetos nasciam dos interesses das próprias crianças. Conversou com educadores de escolas públicas que implementavam pedagogias inovadoras mesmo com recursos limitados. A cada visita, Eduardo refinava sua compreensão sobre o que Gabriel havia capturado em sua redação. Não era apenas sobre silêncio, mas sobre presença. Não era apenas sobre leitura, mas sobre comunidade. Não era apenas sobre aprender, mas sobre ser. Ele começou a perceber que sua empresa, apesar de todas as suas sofisticações tecnológicas, havia perdido de vista algo fundamental, a dimensão existencial da educação. O projeto piloto com Helena começou a tomar forma concreta.
Eduardo propôs à direção da escola crescer uma parceria experimental onde a EduTech Solutions desenvolveria, em colaboração com Helena, ferramentas digitais que complementassem, não substituíssem, as práticas de leitura silenciosa. A proposta foi recebida com entusiasmo pela coordenação pedagógica, que há anos buscava formas de integrar tecnologia à educação sem perder a essência humanística que caracterizava a escola. O primeiro protótipo foi surpreendentemente simples. Em vez de uma plataforma complexa com jogos e recompensas, Eduardo e sua equipe criaram algo que chamaram de Diário Coletivo de Leitura. Era uma ferramenta digital que permitia às crianças compartilharem reflexões sobre os livros que liam durante os momentos de silêncio, mas apenas se quisessem, e apenas depois de um período mínimo de reflexão pessoal. Não havia likes, pontuações ou rankings. Apenas espaço para palavras e desenhos. O que aconteceu surpreendeu até mesmo Eduardo. As crianças começaram a usar a ferramenta não para competir ou se exibir, mas para criar conexões genuínas umas com as outras. Uma menina que havia lido um livro sobre amizade escreveu uma reflexão que inspirou 3 outros colegas a procurarem livros similares. Um menino que normalmente tinha dificuldades de expressão verbal descobriu que conseguia se comunicar melhor através de desenhos digitais que acompanhavam suas reflexões sobre as histórias. Helena ficou impressionada com os resultados. Vocês conseguiram criar algo que amplifica o que já acontecia naturalmente, sem interferir no processo em si, disse ela durante uma das reuniões semanais que haviam estabelecido para acompanhar o projeto. As crianças continuam tendo os momentos de silêncio puro, mas agora elas têm também um espaço para processar e compartilhar essas experiências de forma mais profunda. Eduardo observou de perto o impacto do projeto na turma de Gabriel. Seu filho, que sempre havia sido comunicativo em casa, descobriu uma nova forma de se expressar através das reflexões digitais. Ele começou a escrever pequenos textos sobre os livros que lia, não porque era obrigatório, mas porque havia encontrado uma audiência genuinamente interessada em suas ideias. Outros pais começaram a comentar que seus filhos chegavam em casa falando sobre os livros que os colegas estavam lendo, criando uma cultura de leitura que se estendia além dos muros da escola. Mas talvez a transformação mais significativa tenha acontecido com o próprio Eduardo. Ele começou a aplicar os princípios que estava descobrindo não apenas no desenvolvimento de produtos, mas na sua própria relação com Gabriel e Carla. Instituiu momentos de silêncio compartilhado, em casa, períodos onde a família se reunia para ler juntos, sem música de fundo, sem televisão, sem celulares. No início foi difícil para Eduardo, que estava acostumado a multitarefas constantes, mas gradualmente ele descobriu a mesma paz que Gabriel havia descrito em sua redação. A parceria com Helena evoluiu para algo muito além de um projeto piloto. Eles começaram a documentar metodologias que poderiam ser replicadas em outras escolas, sempre respeitando a premissa de que a tecnologia deveria servir à pedagogia, nunca o contrário. Eduardo estabeleceu um novo departamento na EduTech Solutions, dedicado exclusivamente ao que chamou de tecnologia contemplativa. Era um conceito que ele havia desenvolvido para descrever ferramentas digitais projetadas para promover reflexão, conexão e presença, em vez de velocidade e eficiência. O departamento atraiu profissionais diferentes dos que tradicionalmente trabalhavam em empresas de tecnologia educacional. Eduardo contratou educadores com formação em meditação, psicólogos especializados em desenvolvimento infantil, artistas que entendiam a relação entre criatividade e contemplação. A diversidade da equipe gerou produtos inovadores que começaram a chamar a atenção de educadores ao redor do país. Um dos projetos mais bem-sucedidos foi o Mapa de Silêncios, uma ferramenta que ajudava escolas a identificarem os momentos do dia mais propícios para atividades contemplativas. Usando dados sobre ruído ambiente, frequência cardíaca das crianças, medida através de dispositivos wearables opcionais, e padrões de atenção, o sistema sugeria períodos ideais para leitura silenciosa, meditação guiada ou atividades de escrita reflexiva. Mas o diferencial era que todas essas sugestões eram tratadas como convites, não como prescrições obrigatórias. Outra inovação foi o desenvolvimento de bibliotecas empáticas, coleções digitais de livros organizadas não por gênero ou nível de dificuldade, mas por estados emocionais e necessidades humanas. Crianças que estavam passando por separação dos pais encontravam histórias de personagens que lidavam com situações similares. Alunos que se sentiam diferentes ou isolados descobriam narrativas sobre aceitação e diversidade. O algoritmo que organizava essas bibliotecas havia sido treinado não apenas em dados de desempenho acadêmico, mas também em conhecimento sobre desenvolvimento emocional e psicologia infantil. O impacto dessas inovações começou a ser reconhecido além do universo educacional.
Eduardo foi convidado para palestrar em conferências sobre tecnologia humanizada, sobre como criar produtos digitais que respeitassem o ritmo natural de desenvolvimento humano. A EduTech Solutions começou a ser citada como exemplo de empresa que havia encontrado formas de usar inteligência artificial para amplificar inteligência emocional, em vez de substituí-la. Mas o reconhecimento profissional, embora gratificante, não era a transformação mais significativa na vida de Eduardo. A mudança mais profunda aconteceu na sua relação com Gabriel. Eles desenvolveram rituais de leitura compartilhada que se tornaram os momentos mais preciosos da semana. Todas as sextas-feiras à noite, depois do jantar, Eduardo e Gabriel escolhiam um livro para lerem juntos durante o fim de semana. Não era leitura educativa nem obrigatória. Era simplesmente tempo compartilhado, silêncio conjunto, descoberta mútua de histórias. Gabriel floresceu nesse ambiente. Ele começou a escrever suas próprias histórias, inspirado pelas narrativas que descobria durante os momentos de leitura silenciosa na escola e em casa. Eduardo ficou impressionado com a maturidade e sensibilidade dos textos de seu filho, que exploravam temas como amizade, medo, curiosidade e esperança com uma profundidade que ele não imaginava possível em uma criança de 10 anos. Mais importante, Gabriel parecia ter desenvolvido uma relação saudável com tecnologia. Ele usava os dispositivos digitais quando eram úteis, mas não dependia deles para entretenimento ou validação constante. A transformação de Eduardo também impactou sua relação com Carla. Ela notou que ele chegava em casa mais presente, mais disponível para conversas genuínas sobre o dia de cada um. Eduardo havia aprendido a escutar não apenas com a mente, mas com todo o corpo, da mesma forma que observara Helena fazendo com seus alunos. Isso criou uma intimidade nova no casamento, baseada em presença mútua em vez de apenas organização doméstica e planejamento familiar. O projeto piloto na escola Crescer completou seu primeiro semestre com resultados que surpreenderam até mesmo Eduardo. As crianças da turma de Helena não apenas mantiveram suas notas acadêmicas, mas mostraram melhorias significativas em habilidades como interpretação de texto, criatividade narrativa e capacidade de concentração. Mais importante, os relatórios de Helena indicavam que a turma havia desenvolvido uma cultura de apoio mútuo, onde as diferenças individuais eram celebradas em vez de competidas. Os pais começaram a procurar Eduardo para entender melhor o que estava acontecendo na escola. Minha filha chega em casa falando sobre livros com um entusiasmo que eu nunca vi antes, comentou uma mãe durante uma reunião de apresentação dos resultados do projeto. Ela não está lendo por obrigação ou para tirar notas boas. Ela está lendo porque descobriu que as histórias podem ser como amigos que a acompanham. Eduardo apresentou os resultados do projeto para o conselho da EduTech Solutions com uma mistura de nervosismo e confiança. Ele sabia que alguns membros do conselho poderiam questionar o retorno financeiro de um investimento que priorizava experiências subjetivas sobre métricas objetivas. Mas os números falavam por si só. As escolas que haviam implementado as ferramentas de tecnologia contemplativa mostraram não apenas melhorias acadêmicas, mas também redução significativa em problemas comportamentais, aumento na satisfação dos professores e maior engajamento das famílias. Marcos, que inicialmente havia sido cético sobre a nova direção da empresa, tornou-se um dos maiores defensores da abordagem. Eduardo encontrou algo que nenhum de nós havia percebido, disse ele durante a apresentação para o conselho. Existe um mercado enorme de escolas e famílias que estão cansadas de tecnologia que acelera tudo, mas não aprofunda nada. O que estamos oferecendo é tecnologia que desacelera na medida certa, que cria espaço para experiências que realmente importam. O sucesso do projeto levou a convites para implementar a metodologia em outras escolas. Eduardo estabeleceu critérios rigorosos para essas parcerias. A escola precisava ter pelo menos um professor que já praticasse algum tipo de pedagogia contemplativa. A direção precisava estar comprometida com um processo de implementação gradual, que respeitasse o ritmo de adaptação das crianças e das famílias. E mais importante, a escola precisava concordar que as ferramentas tecnológicas seriam sempre complementares, nunca substitutos para interações humanas genuínas. Helena se tornou consultora oficial da EduTech Solutions, ajudando a treinar outros professores interessados em implementar momentos de leitura silenciosa em suas turmas. Ela desenvolveu um manual de práticas contemplativas que combinava sua experiência pedagógica com os insights tecnológicos de Eduardo. O manual incluía não apenas instruções sobre como criar ambientes propícios ao silêncio, mas também orientações sobre como usar ferramentas digitais para documentar e amplificar essas experiências sem interferir nelas. A parceria entre Eduardo e Helena se aprofundou além da colaboração profissional.
Eles se tornaram amigos genuínos, unidos pela descoberta compartilhada de que educação autêntica acontece na interseção entre tecnologia inteligente e humanidade presente. Helena visitava regularmente a sede da EduTech Solutions, onde sua presença calorosa e reflexiva influenciava toda a equipe de desenvolvimento. Eduardo, por sua vez, se tornou uma presença constante na escola Crescer, não apenas como pai de aluno, mas como colaborador ativo na criação de experiências educacionais inovadoras. O fim do ano letivo trouxe uma surpresa especial. A turma de Helena organizou uma apresentação para os pais, não sobre suas notas ou conquistas acadêmicas, mas sobre suas descobertas durante os momentos de leitura silenciosa. Cada criança havia preparado uma pequena apresentação sobre um livro que havia tocado sua vida de alguma forma especial. Não havia competição ou ranking. Era simplesmente uma celebração da jornada de descoberta que cada uma havia vivido. Gabriel foi um dos últimos a apresentar. Eduardo e Carla se sentaram na plateia, junto com as outras famílias, observando seus filhos compartilharem não apenas informações sobre os livros, mas reflexões pessoais sobre como essas histórias haviam impactado suas formas de ver o mundo. Havia uma maturidade e autenticidade naquelas crianças de 10 anos que impressionou todos os adultos presentes. Quando chegou a vez de Gabriel, ele caminhou até a frente da sala com um livro nas mãos. O livro que eu escolhi para apresentar não é o primeiro que eu li neste ano, nem o mais difícil, nem o mais divertido, começou ele, com a voz firme que Eduardo se lembrava da noite em que ele havia lido sua redação. É o livro que me ensinou uma coisa importante sobre escutar. Eduardo sentiu seu coração acelerar, curioso sobre o que o filho compartilharia. Este livro se chama O Dia em que Meu Pai Escutou, continuou Gabriel, erguendo uma pequena brochura artesanal que claramente havia sido feita à mão. Eu escrevi este livro depois que meu pai começou a vir mais na escola e a conversar mais comigo em casa sobre coisas importantes. Eduardo sentiu lágrimas surgirem em seus olhos, percebendo que Gabriel havia transformado sua própria experiência familiar em uma narrativa para compartilhar com os colegas. Gabriel abriu o livro e começou a ler. Era uma vez um pai que trabalhava com computadores e achava que tudo na vida precisava ser rápido como a internet. Ele amava seu filho, mas sempre estava com pressa para resolver problemas importantes de adultos. Eduardo reconheceu a si mesmo na descrição, pintada com a gentileza característica de uma criança que ama, mas observa. Um dia, o filho escreveu uma redação sobre silêncio, e o pai descobriu que existem coisas no mundo que não precisam ser rápidas para serem importantes. A história continuou, relatando de forma simples mas comovente a transformação que Eduardo havia passado nos últimos meses. Gabriel descreveu as novas tradições familiares de leitura compartilhada, as conversas mais longas durante o jantar, a presença mais calma do pai nos momentos cotidianos. O final da história, disse Gabriel, olhando diretamente para Eduardo, é que o pai aprendeu que escutar é mais importante do que falar, e que silêncio pode ser mais barulhento que palavras quando a gente está junto com pessoas que a gente ama. A plateia aplaudiu calorosamente quando Gabriel terminou sua apresentação. Eduardo se levantou e caminhou até o filho, abraçando-o longamente. Obrigado por me ensinar a escutar, Gabi, sussurrou ele no ouvido do menino. Obrigado por me mostrar que as coisas mais importantes da vida acontecem devagar. Gabriel retribuiu o abraço, sorrindo com a satisfação de quem havia compartilhado algo verdadeiro e importante. Helena observou a cena com os olhos marejados. Naquele momento, ela sabia que havia presenciado algo muito além de uma apresentação escolar. Havia presenciado a materialização de uma transformação que começara com uma redação inocente sobre silêncio e havia se desdobrado em mudanças profundas na vida de uma família, na cultura de uma escola e na direção de uma empresa de tecnologia educacional. Após a apresentação, as famílias se reuniram no pátio da escola para um lanche comunitário. Eduardo foi abordado por vários pais interessados em entender melhor o projeto que havia sido implementado na turma de seus filhos. Ele explicou sobre a parceria com Helena, sobre as descobertas relacionadas à importância do silêncio na educação, sobre como tecnologia poderia ser usada para amplificar conexões humanas em vez de substituí-las. Uma mãe comentou: "Meu filho chegou em casa ontem dizendo que queria fazer silêncio com a família, como fazia na escola. Eu não entendi no início, mas depois percebi que ele estava pedindo por momentos em que todos nós ficássemos juntos sem televisão, sem celular, apenas presentes uns com os outros." Eduardo sorriu, reconhecendo que a influência dos momentos de leitura silenciosa estava se espalhando muito além das paredes da sala de aula. Um pai perguntou sobre a possibilidade de implementar práticas similares em casa, sem depender apenas do ambiente escolar.
Eduardo explicou que havia desenvolvido um guia simples para famílias interessadas em criar momentos de contemplação compartilhada em suas rotinas domésticas. Não é sobre seguir uma metodologia rígida, esclareceu ele. É sobre criar espaços regulares onde família pode simplesmente estar junta, sem agenda, sem objetivos específicos além de compartilhar presença. Helena se juntou à conversa, acrescentando sua perspectiva pedagógica. O que descobrimos é que as crianças têm uma capacidade natural para o silêncio contemplativo, mas elas precisam de modelos adultos que demonstrem que esse tipo de quietude é valorizada e segura. Ela olhou para Eduardo. Quando os pais começam a praticar essa presença em casa, as crianças respondem de forma surpreendente. Elas descobrem que podem compartilhar seus mundos internos sem medo de julgamento ou pressa. A conversa se estendeu por mais de 1 hora, com pais trocando experiências sobre como implementar práticas de contemplação em suas famílias. Eduardo percebeu que estava presenciando o nascimento de uma comunidade orgânica de famílias interessadas em cultivar ritmos mais lentos e conexões mais profundas. Era exatamente o tipo de impacto que ele havia esperado quando começou o projeto piloto, mas que ultrapassava suas expectativas mais otimistas. Quando a família Mendes chegou em casa naquela noite, Gabriel propôs que fizessem um silêncio de celebração para marcar o fim de um ano especial. Eles se sentaram na sala, cada um com um livro diferente, e passaram 30 minutos lendo juntos sem conversar. Não havia música de fundo nem distrações digitais. Apenas 3 pessoas que se amavam compartilhando o mesmo espaço físico e temporal, cada uma em sua própria jornada literária, mas conectadas pela experiência comum de presença. Eduardo observou discretamente Gabriel e Carla durante aquele momento. Seu filho estava completamente absorto em uma história de aventura, virando as páginas com cuidado, ocasionalmente sorrindo para algo que estava lendo. Carla estava imersa em um romance que havia começado há algumas semanas, fazendo pequenas anotações nas margens com um lápis. Eduardo tentou se concentrar em seu próprio livro, uma biografia de um educador inovador que Helena havia recomendado, mas se distraía constantemente observando a beleza simples daquele momento compartilhado. Quando os 30 minutos terminaram, eles não se levantaram imediatamente. Gabriel fechou seu livro e disse: "Posso contar sobre a parte mais legal da história que eu li?" Carla e Eduardo concordaram, e Gabriel começou a narrar uma cena de aventura envolvendo piratas e tesouros escondidos.